Nós preparamos um perfil para você entender melhor a trajetória de Nicolás Maduro. Vamos ver. Natural de Caracas, Nicolás Maduro Moros nasceu em 23 de novembro de 1962. Cresceu em um bairro da classe trabalhadora e começou a vida longe do poder. Foi motorista de ônibus e líder sindical, atuando na organização dos funcionários do sistema de transporte da capital. Foi neste ambiente político, de reivindicações sociais, que Maduro se aproximou do movimento liderado por Hugo Chávez, uma relação que mudaria a trajetória dele e o futuro da Venezuela. Com a chegada de Chávez no poder, em 1999, Maduro ganhou projeção. Foi deputado, presidente da Assembleia Nacional, ministro das Relações Exteriores e, mais tarde, vice-presidente. Reconhecido pela lealdade ao líder bolivariano, ele foi apontado pelo próprio Chávez como sucessor, pouco antes da morte do presidente, em 2013. A minha impressão é que Maduro tenta imitar o Chávez até na impostação de voz. Ele tenta ser uma espécie de recuperar uma memória, pelo menos no tipo de liderança que o Chávez exercia. E, claro, ele não tem o talento do seu antecessor. Mas eu digo, é difícil separar isso da crise. A partir de 2013 e 2014, especialmente, o preço do petróleo sofre um recuo enorme. Ele cai de cerca de $70 o barril para cerca de $30 o barril. Então a Venezuela passa a ter seguidos rombos orçamentários, seguidas dificuldades de financiar a própria máquina pública. E era nítida a queda de confiança popular. Recentemente, a oposição venezuelana contestou o resultado das eleições de 2024, após Maduro declarar que venceu a votação. Polêmico e contestado, Nicolás Maduro se tornou uma das figuras mais marcantes e contraditórias da política latino-americana. Nas últimas eleições presidenciais, no ano retrasado, após denúncias graves de fraude na Venezuela, o governo Lula decidiu não reconhecer a vitória de Maduro. Países como a Argentina e os Estados Unidos também não reconheceram a vitória do ditador. De líder sindical a presidente, Maduro foi o principal herdeiro político de Hugo Chávez. Ao longo dos 12 anos de governo, manteve ao seu lado a mulher, Cilia Flores, advogada e figura influente do regime, que já atuou como deputada, presidente da Assembleia Nacional e procuradora-geral da Venezuela. A primeira-dama era uma personagem central nas decisões do poder no país. Cilia também foi capturada pelo governo americano na ação de hoje. Há 12 anos no poder, Nicolás Maduro acumula 3 mandatos com acusações graves contra ele. O ditador venezuelano é alvo de investigações internacionais e de órgãos de defesa dos direitos humanos que o acusam de envolvimento com o narcotráfico, tortura e repressão. Noble e aguerrido pueblo de Venezuela. No dia 10 de janeiro de 2025, Nicolás Maduro assumiu novamente o comando da Venezuela. Foi uma eleição marcada por violência, autoritarismo e falta de transparência. De acordo com o Conselho Nacional Eleitoral, Maduro obteve pouco mais da metade dos votos. Enquanto o governo sustentava a legitimidade, a oposição afirmava que Edmundo González tinha vencido com ampla vantagem, como relembra esta especialista em direito internacional. A gente observa que houve uma discrepância em relação às pesquisas autônomas, às pesquisas independentes que ocorreram ante o pleito eleitoral e o resultado das urnas, levando inclusive à não apresentação das atas, o que corrobora com a ideia que as eleições foram fraudadas, o que nos leva a crer que de fato Maduro forjou um resultado para perpetuar o seu poder. A reação foi uma onda de protestos em todo o país. Ações violentas das Forças Armadas foram registradas. 11 pessoas morreram e 700 acabaram presas. A repressão é um traço constante nos 3 mandatos de Maduro.
Denúncias em tramitação no Tribunal Penal Internacional apontam graves violações de direitos humanos, incluindo perseguição política, tortura, prisões arbitrárias, desaparecimentos e até execuções de opositores. Embora o Chávez já tivesse algumas acusações nesse sentido, nunca tinha havido no Estado venezuelano uma sistematização da violação aos direitos humanos. Havia um certo respeito e não havia uma prisão sistemática de presos políticos, né, de lideranças políticas importantes. Inclusive, elas disputavam eleições e até ganhavam algumas eleições em distritos menores, em governos estaduais, enfim. A professora de Direito Internacional da Universidade Federal de São Paulo destaca também a censura velada e as restrições impostas à liberdade de imprensa na Venezuela. Em algum momento, durante a crise econômica, os jornais não tinham papel para imprimir, então não era uma censura direta aos meios de comunicação, mas não havia condições para que eles conseguissem trabalhar, ou a renovação da concessão pública das televisões particulares. Entre tantas contradições, talvez a maior esteja na realidade do povo venezuelano. O país que concentra a maior reserva de petróleo do mundo enfrenta a mais grave crise de sua história. Cerca de 80% da população vive na miséria e depende de programas assistenciais. Para especialistas, o colapso é resultado da má gestão e da corrupção que marcam o governo Maduro. O governo do Maduro é um regime autoritário, ou seja, ele depende de uma base de sustentação. Então ele precisa usar da corrupção e da distribuição de cargos para comprar principalmente os oficiais das Forças Armadas para permitir que ele continue exercendo o poder máximo no país. O dinheiro do petróleo é usado também pelo ditador venezuelano para controlar a sua população. Como não há dinheiro circulando na iniciativa privada, as pessoas são dependentes do Estado e eles dependem de comida, dependem de saúde, todo tipo de serviços básicos e por isso o ditador consegue controlar todo o regime e todo o país. A combinação entre poder político e corrupção ampliou a influência de Nicolás Maduro dentro e fora do país. O presidente também é acusado de liderar uma rede internacional de narcotráfico. Segundo investigações, grupos paramilitares armados atuariam sob seu comando para proteger rotas da cocaína que seguem até os Estados Unidos. O governo americano afirma que o venezuelano participa diretamente da logística do tráfico. Ele e a esposa, Cília Flores, agora presos, serão julgados por narcoterrorismo pela Justiça dos Estados Unidos. Em termos práticos, o que significaria? É basicamente um terrorismo vinculado a uma manifestação de tráfico de drogas, seja ele em uma prática recorrente ou seja ele por intermédio de um financiamento que leva justamente a ser o chefe maior desse narcotráfico, desse narcoterrorismo, o chefe de Estado da Venezuela, que seria o Maduro. A vida do Maduro, nesse momento, está nas mãos do Trump.